O tema da minha mensagem hoje é ainda dá tempo. Olha para quem está do seu lado e fala para ele, ainda dá tempo. E eu quero que você leia comigo a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler um texto o quanto extenso, que diz: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade dele entre eles. Diga comigo, entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de gastar tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados o meu pai tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava de longe quando seu pai o viu. O qual motivo, movido por compaixão, correu e abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, trago a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel e um calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito, diga comigo, filho primogênito, estava no campo. Quando se aproximou de casa e ouviu a música, a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava lhe acontecendo. E esse lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, nunca destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que o esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Apenas até aí. Feche seus olhos. Vamos investir em uma oração nesse momento. Pai de amor e misericórdia, muito obrigado nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Por isso, nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos a Te ouvir e obedecer a Tua palavra. Fale conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus nessa noite, amém, casa? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Irmãos, vejam que a história que nós lemos hoje conta e relata 2 homens, 2 filhos. Um prudente
e um insensato. Um obediente e um que resolveu esbanjar da vida. A gente vê nessa história que um pai entrega uma herança. Um dos filhos chega para ele e fala: pai, eu quero uma herança. Eu desejo ter uma herança. Eu desejo partir e gastar tudo que eu tenho. Então o pai entrega essa herança ao seu filho. Uma coisa que nós temos que entender, e eu quero que você preste atenção em mim, por favor, casa, olhem só para mim. Uma coisa que você precisa entender é que uma herança é dada a alguém em uma situação de morte. A maioria dos momentos que nós vamos ver na Bíblia sobre heranças, nós vamos ver em uma situação de morte. Mas aquele pai não havia morrido. Aquele pai deu a herança aos seus filhos ainda em vida. Então a história nos conta que aquele filho queria usufruir de algo que ainda nem havia acontecido. Sabe aquela história quando você conversa com alguém e alguém chega para você e fala assim: ih, rapaz, você está sabendo o que aconteceu com fulano? O que aconteceu? Ele morreu? Não, rapaz, ele só está passando mal na casa dele, você já matou o cara nem morreu ainda. Aquela história velha que quando a gente mata alguém, se ela ter morrido. Aquele filho queria uma herança para aproveitar a sua vida. E a Bíblia nos conta que logo quando ele pega aquele dinheiro, ele parte para um país distante, para um lugar muito longe. E resolve esbanjar de tudo aquilo que ele havia recebido do seu pai. Uma pergunta que fica no ar nesse texto é: por que ele não poderia ter mudado para uma fazenda? Ou para uma outra casa? Ou para algum outro lugar naquela cidade? Por que ele teve que ir a um país distante? Quando eu vim para Uberaba, há 26 anos atrás, eu não estava acostumado com a cultura daqui. Algumas coisas que eu achava muito engraçado. Eu estava vindo de Piracicaba, São Paulo, para cá. E eu estava vindo de uma cultura de pessoas um pouco mais frias, talvez, com relação à amizade, com relação a algumas coisas. E logo quando eu cheguei em Uberaba, eu percebi que as pessoas gostavam muito de se abraçar, de conversar, de ir um na casa do outro. Eu ouvi algumas palavras que eu nunca tinha ouvido antes, tipo de rocha. Eu falava: o que é de rocha? Aí eu fui entender que era tipo alguma coisa meio firmeza, assim, sabe? Umas expressões diferentes. Cada lugar que nós vamos... Por exemplo, eu sou nascido em Patos de Minas. Só nasci em Patos de Minas, nunca fui criado lá. Mas se você vai a Patos de Minas, existe uma cultura de comer uma pamonha num cara chamado Aguinaldo. É uma cultura. Como assim em Uberaba existe a cultura do cachorro-quente do Japão, que é o nosso vizinho aqui? Cada lugar que você vai existe uma cultura. Diga comigo, cultura. Agora entenda, aquele jovem queria ir para um lugar distante para conhecer uma nova cultura e ter uma experiência diferente na sua vida. Hoje, quantas pessoas querem uma nova cultura e uma experiência diferente? Estão cansadas da mesmice. E muitos de nós nos afundamos numa cultura totalmente distorcida. Uma cultura onde as pessoas nem sabem mais quem são. Uma cultura que as pessoas não têm mais a sua identidade e não sabem mais o que querem da sua vida. Muitos de nós queremos nos aventurar em uma cultura sombria. E aquele jovem realmente queria algo novo. E sempre o novo, quando acontece na nossa vida, é algo meio eufórico. Quando você compra um carro novo, quando você conquista a sua casa, quando você namora pela primeira vez, é algo novo na sua vida. E você se alegra, você... Eu costumo brincar aqui na casa, eu gosto muito de tênis. Mas hoje eu vim de botina, mas eu gosto muito de tênis. Quando você compra um tênis novo, você lembra quando seus amigos da escola vinham, pisavam no seu tênis e você falava: batizei? Você queria batizar ele na força, na porrada? Você tinha um tênis branco, alguém vinha, pisava no seu pé, batizei seu tênis. Mas quando você compra um tênis novo, você está naquela euforia. Se alguém pisa no seu pé, alguma coisa acontece, o que você faz? Nossa, não pode sujar meu tênis. Você está naquela euforia, porque é algo novo na sua vida. Mas com o passar do tempo, você começa a desleixar. Você começa a ter desgosto daquilo.
Aqui a Bíblia nos fala que aquele homem, aquele jovem, ele foi para um país distante e ele gastou tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha com prostitutas, com situações diversas. Ele gastou tudo o que ele podia gastar. Ele recebeu uma herança, uma alta quantia, e não quis ser prudente, economizar e gastou tudo o que tinha. E a Bíblia nos fala que chega um momento onde ele já havia gastado tudo que ele tinha, que ele então começa a querer trabalhar. E ele procura um emprego em alguma fazenda. E ali ele tinha que alimentar os porcos. E os porcos comiam vagens. E ali, sentindo fome, não tendo dinheiro, ele sentia vontade de se alimentar juntamente com os porcos. Mas abrimos um parênteses nessa história, porque nós temos um outro jovem nessa história. Um que ficou em casa. Um que não saiu. Mas o que a Bíblia nos fala? Que ele não recebeu herança? A Bíblia fala isso, gente? Não. A Bíblia fala que os dois receberam herança. Ou seja, os dois receberam uma quantia. Receber um dinheiro e não ter que trabalhar é uma benção, não é? Amém? Nossa, caiu uma fortuna na minha conta e eu nem preciso trabalhar. Rapaz, meu pai e minha mãe pagam minhas contas. Não é um sonho, irmão? Né? Parece até um comercial publicitário. Você quer ganhar um prêmio de R$1 milhão e não pagar mais nenhuma conta na sua vida? Se inscreva agora. Irmãos, a Bíblia nos fala que existiu um jovem que recebeu uma herança e ele continuava morando com seu pai, tinha alimento diário, tinha carinho diário, tinha tudo diário. Ouvia as palavras de conforto, ouvia as palavras de consolo. Sempre que precisava, o pai estava ali para resgatá-lo e ajudá-lo. Eu queria que você anotasse algo nessa noite, anotasse inclusive no seu celular para que você gravasse. Quando nós temos tudo de maneira fácil e confortável, muitas vezes nós não damos valor. Você sabe por que seu filho não dá valor muitas vezes a você? Porque ele tem muito conforto. E você tem que dar muito conforto. Mas você ainda não mostrou para ele o quanto custa o poder de batalhar todos os dias. De levar ele junto no seu trabalho. De partilhar algumas obrigações de casa. Eu lembro que meu pai, quando eu tinha 14 para 15 anos, meu pai começou a construir um pedaço da nossa casa. E eu tive o privilégio de conhecer o que é fundir uma laje. Alguém já fundiu uma laje aqui? Hã? Quem dos irmãos aqui já subiu concreto para fundir uma laje? Já foi, Lecão? Aquilo lá você clama o sangue de Jesus, não clama? Subi uma lata de concreto no segundo andar de uma casa. E eu lembro que eu subia, na metade do caminho eu perdia as forças, voltava a laje com tudo, caiu o concreto, começava tudo de novo. E meu pai falava, você precisa aprender o valor da nossa casa. Muitos de nós entramos em uma zona de conforto. Assim como aquele jovem que permaneceu na sua casa e entrou em uma zona de conforto, assim nós ouvimos alguns domingos atrás aqui, o Alisson pregando, Esaú entrou numa zona de conforto tão grande que vendeu a sua herança de primogenitura para o seu irmão Jacó. Entrou em um conforto tão grande que achou que não era necessário. E a palavra principal dessa noite não é sobre o jovem que se perdeu e se arrependeu e voltou para casa. Mas essa palavra, o principal, é sobre quantos de nós entramos em uma zona de conforto religiosa e nos esquecemos de continuarmos adorando a Deus em todos os momentos. Quantos de nós recebemos o carinho do Senhor todos os dias, recebemos uma palavra de conforto e de amor todos os dias, e entramos em uma zona religiosa e nos esquecemos que tem o nosso irmão do lado, passando dificuldade. E nos esquecemos que tem pessoas lá fora que não conhecem do amor de Jesus e você não estende a mão a elas. A palavra principal aqui nessa noite é sobre o jovem que tinha todo o conforto. Um jovem que tinha toda a certeza
tinha dinheiro sobrando. E mesmo assim, reclamou quando seu irmão resolveu mudar de vida. Quando nós temos a certeza da salvação e entendemos que talvez estejamos no caminho correto, somos acomodados na religiosidade. Deus nos deixou uma herança. Qual foi essa herança? Jesus se entregou por nós como herança. Quantos creem nisso nessa noite? Amém? Que Jesus é a nossa herança. E através de Jesus nós temos uma outra herança, que é a salvação eterna. A religião tem acomodado a nossa vida. Achamos que estamos vivendo uma vida santa, mas estamos acomodados. Não preciso mais orar, posso ver um culto online. Se você ligar o seu celular agora, você vai ver dezenas e dezenas e centenas e milhares de igrejas transmitindo online o seu culto. Logo pela manhã, a mesma coisa. Porque você já se tornou conforto, está online. Não preciso ofertar a casa, minha presença já é uma oferta. A religião tem nos deixado acomodados. Temos 2 filhos nessa história. Um que resolve chutar o balde e curtir a vida, e o outro que resolve continuar nos braços do pai, mas cai na mesmice. E a minha pergunta para você é: qual seria o pior desses 2? Em um julgamento. Qual seria o pior desses 2? Versículo 14 diz: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda naquela região. E ele começou a passar necessidade. Aquele jovem passou necessidade porque existia uma fome em toda uma região. Existe hoje uma fome na nossa cultura. Nós temos uma fome, irmão. Sabe, essa semana está acontecendo um evento lá em Las Vegas que tem a ver com a minha área de atuação, sobre cinema. E eu estava vendo sobre as novas tecnologias que estão vindo, câmeras 12K, 16K, 18K de resolução. E eu fico pensando, meu Deus, que televisão que a gente vai passar isso? Onde a gente vai transmitir isso? Como a gente vai editar isso? Você percebe que existe uma turbulência de imagens passando diariamente sobre os nossos olhos? E quando você para um pouquinho e olha para o céu, você fala, cara, como o céu é incrível. E eu nunca tinha parado para ver isso. Existe um turbilhão de rios passando toda hora na sua frente, que quando seu filho chega para você e fala, papai, olha meu desenho, e você dá uma moral e olha o desenho dele, você fala, cara, como meu filho pinta bem. E eu não sabia nem fazer uma bolinha com risquinho antigamente. A gente está vivendo uma fome social. Uma fome que não se sacia mais. Mas Jesus pode saciar essa fome sua nessa noite. Jesus, ele pode te encontrar, cara. Jesus, ele pode preencher esse buraco do seu coração. Jesus se entregou naquela cruz para que você hoje recebesse uma herança. E a herança é a vida eterna. Se você abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. Eu ouvi só um glória a Deus aqui. Jesus vai entrar e vai cear na sua vida, amém? O mundo realmente tem passado uma rasteira na gente. Esse versículo explica a pessoa que achou que seria feliz no pecado e ele não saciou o que quis. Agora, o mundo não pode mais proporcionar isso para ele. O adúltero, sendo mentiroso, sendo caluniador. Então ele resolve voltar para sua casa. E quando ele volta para casa, eu queria que você imaginasse isso, irmão, porque é um texto muito profundo. Aquele jovem voltando para sua casa, eu imagino todo sujo, todo destruído. E eu imagino o pai na porta de casa, talvez cuidando ali de algumas ovelhas, arrumando algumas flores, algumas coisas. E de repente ele olha e um pai consegue reconhecer o seu filho em qualquer lugar. E eu imagino aquele pai olhando o filho à distância e falando, é meu filho que estava perdido, meu filho que tinha saído de casa.
E eu imagino aquele pai saindo correndo ao encontro dele, abraçando ele, falando: filho, que saudade eu estava de você. Mas aquele jovem não se achava digno de receber um abraço do pai. Quantos de nós não nos achamos dignos de ser amados do pai? Eu estava dando um estudo sobre o batismo para o pessoal, mais cedo, e eu estava falando algo com eles. Muitos de nós deixamos de nos batizar, e eu já ouvi algumas pessoas dizendo: pastor, eu tenho uma vida ainda, eu fumo ainda, e eu não queria nem batizar, porque eu preciso ainda largar isso e tal. Pastor, eu preciso resolver isso para me batizar. Sabe quando você vai batizar? Nunca. Deus quer te transformar, meu irmão. Mas para isso precisa que você queira uma mudança e nascer de novo. É necessário uma postura. Aquele jovem resolveu dar o primeiro passo e voltar para a casa do pai. O pai está te chamando nessa noite. Volte para o ponto onde você caiu. Haja arrependimento. Sabe o que é interessante? Porque se você lê alguns textos acima, leia depois, alguns textos acima, nós vamos ver a parábola da mulher que perdeu uma moeda, e nós vamos ler a parábola do pastor que perdeu uma ovelha. Nessas duas parábolas, a gente vê o pastor indo atrás da ovelha, a mulher procurando a moeda e a encontrando, mas nesse texto, a gente não vê o pai indo atrás do filho. A gente não vê o pai saindo correndo e tentando achar o filho. Sabe por quê? Porque o filho já sabia o caminho de casa. O filho que entendeu uma vez que é amado, o filho, a pessoa que entende que uma vez Jesus se entregou na cruz por você, sabe o caminho de casa. Sabe que você pode voltar, e talvez não seja nessa casa, seja em outra igreja, mas você pode voltar. O pai sempre vai estar de braços abertos para você. E o que me corrói por dentro é lembrar desse outro jovem que estava aqui presente o tempo todo, e ele, em vez de festejar a volta do seu irmão, ele se ira e sente raiva. E eu vejo isso muito hoje nas igrejas. Pessoas que sentem raiva do próprio irmão. Pessoas que querem desejar que o irmão caia. Ah, menina, nossa, bateu o carro. Não dizimava, hein? Devorador pegou ele. Para de ser religioso. Ih, queimou as lâmpadas na sua casa, irmã. Não está indo na igreja dia de domingo, hein? Eu vejo isso muito. Pastor, você não acha que o meu pneu do carro furou, minha mulher me abandonou, o cachorro me mordeu, eu bati o dedinho na quina da cama? Você acha que é porque eu não estou indo na igreja? Eu falo: não, irmão, é porque você estava no lugar errado na hora errada. Não tem nada a ver. Deus não é um Deus de castigo. Ele é um Deus de justiça. Mas Ele é um Deus que fica perseguindo. Ele pecou aqui, toma um raio. Ele deslizou ali, vai para o inferno. Pá. Não. Se Deus é um Deus justo, e Ele entende, compreende o mais profundo do nosso coração, Ele entende o que você está passando. Ele entende a tristeza que você tem passado. Ele te entende quando só você está no seu quarto, quando ninguém mais está te vendo. Ele te entende quando as pessoas não te entendem mais. É esse Deus que me amou e me ama. É esse Deus que me viu em 2019, quando eu entrei em depressão. Foi esse Deus que me viu no mais profundo da minha alma. Mesmo sendo pastor, Ele me olhou e disse: é hora de você ser cuidado. Esse Deus nos olha com amor. Esse é o Pai bom. Esse é o Pai que estende as mãos e fala: filho, não sinta raiva do seu irmão. Você esteve comigo todo esse tempo. Se você vem à igreja todos esses anos, amém, glória a Deus pela sua vida.
Mas se você está vindo hoje, voltando para os caminhos de Jesus, ou se essa noite você decide entregar a sua vida para Jesus, eu quero te dizer, vai ser a noite mais feliz da sua vida. Vai ser uma noite de festa, porque você está voltando para os braços do Pai. Jesus te ama, irmão. Jesus te convida nessa noite a sentar com Ele. Jesus te convida nessa noite a falar com Ele. Eu preciso terminar essa mensagem, mas eu quero dizer, eu falei sobre o filho pródigo, o filho insensato que foi embora, gastou tudo, mas se arrependeu e voltou. Eu falei sobre o filho religioso, escarnecedor, que sentiu raiva do seu irmão, e essa história termina aí. Mas eu queria falar sobre um outro personagem que está nesse texto e eu acho que muitas pessoas não reparam. A Bíblia nos fala, e eu queria que você acompanhasse comigo, versículo 17. Acompanhe comigo, versículo 17. Diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores, empregados do meu pai têm comido comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e voltar para a casa do meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aqui nós vemos a história daqueles que ficaram em terceiro plano e que o leitor não repara muito bem, sobre os trabalhadores da casa do pai. Aqueles que estavam sendo servidos, se alimentando bem, mas o jeito que o interlocutor nos fala é de uma maneira que eles eram amados. E eles amavam a servir aquele homem. Aqueles que dependem do amor de Deus, aqueles que amam servir a Jesus, independente se são ou não chamados de filhos, aqueles que amam a Cristo, independente se Deus faz um milagre ou não na sua vida, aqueles que resolveram entregar a sua vida por completo ao Senhor. Sabe de uma coisa? Ontem foi a grande estreia da nossa sala de adolescentes. E eu e a Jana, nós viemos para cá logo cedo, arrumamos alguma coisa ou outra, aí chegou logo a Viviane e o Ender, aí foi chegando mais outra pessoa, e de repente a gente já estava uma galerona aqui, arrumando algumas coisas, pregando quadros na parede, pregando televisão na parede, fazendo algumas coisas diferentes. Sabe de uma coisa? A gente não quer mérito. A gente não precisa disso. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, mas eu amo fazer o que eu faço. Eu amo vir na casa do Pai e arrumar um quadro. Eu amo vir na igreja e poder arrumar um fio, arrumar uma lâmpada, arrumar alguma coisa e fazer alguma coisa, porque eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. E a gente não precisa de mérito por isso. A gente não precisa de alguém bater no nosso ombro e falar: você é o pastor. Não precisa disso, cara. O que a gente precisa é ser amado do Pai. A gente precisa ser amado do Pai. Está na sombra do Altíssimo. Está na sombra do Onipotente. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, a ser um filho prudente, a ser um trabalhador da obra, a ser alguém que realmente ama fazer parte dessa casa, a ser alguém que não está preocupado com os prestígios dessa vida, mas alguém que realmente volte para os braços do Pai. Jesus tem um projeto na sua vida e Ele quer te encontrar aqui nessa noite. Amém? Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora
todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!